Olá, amigos, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um episódio do Devocional Boa Parte. Nós estamos realizando o estudo do Evangelho segundo Mateus e hoje vamos voltar a meditar no capítulo 4. A primeira parte realizamos na sexta-feira e hoje vamos concluir o capítulo 4. Já deixa a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 4. E antes de iniciarmos a leitura, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Você que já é, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os seus amigos, se de alguma forma você tem aprendido, porque tudo que nos faz bem nós devemos compartilhar com outras pessoas. E deixe também o seu comentário a respeito de tudo que você vai ouvir neste episódio. Vamos então, Mateus capítulo 4, versículo 12. Só lembrando que no episódio anterior falávamos sobre a tentação de Jesus. Você pode aí no meu canal assistir o episódio anterior para que você tenha um entendimento correto e completo do capítulo 4. Vamos então ao verso 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, devemos nos lembrar que Jesus nasceu em Belém, ficou um tempo no Egito até a morte de Herodes, voltou e foi habitar em Nazaré. E aqui ele vai para Cafarnaum e fica por um longo tempo em Cafarnaum e ali inicia o seu ministério. Avançando a leitura, versículo 14. Assim cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui nós temos duas observações importantes. Uma, a respeito de que Jesus iniciar seu ministério em Cafarnaum já havia também sido profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. Volto aqui a comentar que Cristo, em todo o Velho Testamento, ele é anunciado. No Velho Testamento como promessa e no Novo Testamento como cumprimento dessa promessa. E o segundo detalhe é que aí no versículo 15 ele vai falar dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Só para que você entenda, e esse detalhe é muito importante, gentil, todo aquele que não era judeu. Então, o não judeu era o gentil. Na antiga aliança, Deus se relacionava basicamente com os judeus, os descendentes sanguíneos, físicos de Abraão. Era o povo que Deus fez a aliança. E todo aquele que não era judeu não fazia parte desta aliança. Eram considerados gentios. Mas quando o Senhor Jesus ele vem para trazer salvação a todos, independente da nacionalidade, independente da raça, independente de qualquer coisa. Todo aquele que crê em Jesus entra em aliança com Deus. Todo aquele que crê em Jesus é aceito por Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem a oportunidade de salvação. Tanto é que hoje o cristianismo ele é uma religião, no bom sentido da palavra, quase que exclusiva de gentios ou de não-judeus. Hoje já não existe mais essa diferença. Paulo vai dizer que a parede de separação ela foi derrubada. De ambos os povos ele fez um. Quer seja judeu, brasileiro, argentino, americano, africano, seja da etnia, da raça, da nacionalidade que for. Creu em Jesus, você é aceito por Deus. Maravilha de notícia, né? Porque eu e você, provavelmente, que me assiste, você não é judeu, eu também não sou judeu. Brasileiros que somos, ou independente da nacionalidade, temos acesso a Deus por meio de Jesus. Estávamos em trevas, mas a luz do nosso Senhor resplandeceu sobre nós mediante o Evangelho.
Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Versículo 17: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que o Senhor Jesus, o teor da sua pregação, e a sua primeira pregação foi essa: arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não há perdão. Se não houver perdão, não há salvação. Então, devemos nos arrepender. Sem arrependimento, não há como entrarmos no reino dos céus. E é a própria bondade de Deus, diz Paulo, que conduz o homem ao arrependimento. Lembrando que arrependimento não tem a ver com remorso, com um sentimento de tristeza apenas. Tem a ver com uma mudança, uma transformação que Deus opera em nós. Então ele disse, arrependei-vos. Ele pregou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a gente já vê aqui que o Senhor Jesus pregou. Eu vou falar no capítulo de hoje, um dos assuntos é a base do ministério de Cristo. E aqui nós já temos uma dessas bases, pregação. Jesus pregava. Vamos avançar, versículo 18. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui nós temos um detalhe muito importante. Não foram os discípulos que viram Jesus, foi Jesus que viu eles. Não foram eles que chamaram a Jesus, foi Jesus que chamou eles. Você tem que entender que a salvação ela é de cima para baixo, não de baixo para cima. É Deus quem chama, é Deus quem vê. Nós temos por costume dizer assim, um dia eu encontrei a Deus. Não. Um dia Deus nos encontrou. Um dia eu comecei a buscar a Deus. Não. Um dia Deus me buscou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é dele. E a gente vê isso na cruz, quando Jesus deu o brado de vitória. Tetelestai, está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo. Então, a única religião, outra vez, no bom sentido da palavra, religião, que a salvação é de cima para baixo, é o cristianismo. Todas as demais propagam que o homem tem que fazer algo para ser aceito por Deus. E o cristianismo nos mostra que é Deus que vem ao encontro do homem. Você serve a Deus? Saiba que isso não foi uma escolha sua. Ele escolheu você. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu escolhi a vós outros. Interessante isso, né, pessoal? Então, lembre-se, eu o busco hoje porque ele me buscou. Eu o amo hoje porque ele me amou. E um detalhe com respeito ao chamado de Cristo é o versículo 20. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Veja que quando Jesus chama, o chamado de Deus é irresistível. A voz de Deus ela é poderosa. Quando Deus fala, a gente larga tudo. Veja o caso de Abraão. Ele ouviu a voz de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Imediatamente Abraão foi. Porque quando a voz de Deus fala, a gente não resiste. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz tremer o deserto. Jesus falou, vem, me segue. Imediatamente eles deixaram tudo. Todo conforto, toda segurança, todos os seus planos, projetos e sonhos e foram. Quando Jesus chama, a gente vai. Não tem como. O chamado de Deus, a graça de Deus é irresistível. Vamos continuar a leitura. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E aqui se repete o que aconteceu com
com Pedro e André. Jesus que viu Tiago e João, Jesus que chamou, e mediante esse chamado eles largaram tudo para seguir a Cristo. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. Então aqui, nesse versículo 23, nós encontramos a base do ministério de Jesus, a base da obra de Jesus aqui neste mundo. E esta base é muito importante, principalmente para você que é um pregador, para você que é um pastor, para você que cuida de uma igreja, pastoreia uma igreja. A base do nosso ministério tem que ser a base do ministério do Senhor Jesus. O que tinha no ministério dele? Vamos lá. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Então, Jesus ensinou. No próximo capítulo, nós vamos chegar no sermão, no início do sermão da montanha. E você vai ver o tanto de ensinamento que Jesus nos traz. Então, Jesus ensinou. Eu e você, pregadores, devemos ensinar. Ensinar o quê? Coisas da nossa cabeça? Não. Mas ensinar o que Jesus já nos ensinou. Replicar os ensinos de Jesus. Então, a base dele era ensinar, pregando o evangelho do reino. Então, ele pregava, nós temos que pregar o evangelho, temos que anunciar as boas novas da salvação, temos que pregar o quão o homem é pecador e perdido está e o quanto ele precisa de Cristo. Nós temos que pregar o arrependimento, a salvação, como Jesus pregou. Curando todas as enfermidades e males entre o povo. Então aqui está a terceira parte do ministério de Jesus. Ele ensinava, pregava e aqui ele curava e libertava. Curava as enfermidades e os males, quer dizer, problemas físicos e espirituais. Olha que maravilha. Ele pregou, ensinou e curou. Você quer ver um exemplo na prática? Mateus capítulo 5, nós vamos começar o Sermão do Monte, como eu disse. E as pessoas se aproximaram de Jesus e Jesus ensinou a elas. Mas em Mateus 8, versículo 1, que nós vamos chegar lá, o leproso se aproximou de Cristo e Cristo o curou. Então Jesus, além de ensinar, ele curava, ajudava, libertava as pessoas. Então, nós pregadores, nós que pastoreamos, devemos seguir o exemplo de Jesus em seu ministério. Pregar, ensinar, curar e libertar. A gente não pode só pregar, não pode só ter a parte ortodoxa, só a parte teológica. Ela é importante, mas nós devemos também dar atenção ao aflito, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, em nome do Senhor Jesus. De graça recebemos, de graça devemos oferecer. E é uma observação também àqueles que me acompanham, que não são pastores, mas frequentam igrejas. É isso que você tem que encontrar no ministério, no lugar que você congrega. Tem que ter ensino. A palavra de Deus tem que ser ensinada. O evangelho tem que ser pregado. Tem que ter ensino e pregação. E também tem que ter um momento dedicado aos aflitos, onde oramos e suplicamos a Deus pela cura e pela libertação dos que sofrem. Tá bem? Então aí temos a base, o tripé do ministério de Jesus. Versículo 25, para encerrarmos o capítulo. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Então, por conta desses milagres, dessas curas, dessas libertações, Jesus atraiu uma multidão de seguidores. E um detalhe que eu quero já adiantar, vamos ver isso mais para frente, mas já adiantando, Jesus não se encantava com essa multidão, não se iludia com a multidão. E
E chega uma hora que ele vai virar para essa multidão e vai mostrar que o reino dos céus, o serviço a Cristo, o buscar a Deus, não se resume a bênçãos e milagres. Tem que haver compromisso. Então, existia a multidão, mas existia os discípulos, os mais próximos e os comprometidos realmente com Cristo. O que a gente vê hoje é a multidão. Nós vemos igrejas cheias, lotadas, especialmente as igrejas que focam mais em milagres, curas, pão e peixe, lotadas, multidões e multidões e multidões, mas poucos discípulos, poucos cristãos. E isso, às vezes, acontece porque se dá ênfase muito grande aos milagres e deixa o ensino e a pregação do evangelho de lado. Então tem que haver um equilíbrio. A prioridade sempre será pregar o evangelho e ensinar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Não a teologia da prosperidade, não o promover, sabe, venha que você vai receber isso, venha que você vai receber aquilo. Não, porque aí você atrai multidão, mas não há ali a salvação, a edificação, o crescimento espiritual das pessoas. Aí vai ter a quantidade e vai faltar a qualidade. Porém, um momento dedicado aos aflitos, como eu mencionei há pouco, ele é necessário. Então, será que você não faz parte da multidão? Talvez você está seguindo Jesus movido pelos milagres que você vê na TV, que você recebe na igreja. Você não pode fazer parte da multidão. Você tem que fazer parte dos discípulos, do corpo de Cristo. E a gente vai ver isso mais para frente. Tá bem? Então, aprendemos bastante coisa, pouco tempo, né? Vai bater aí 20 minutos com a oração que faremos. Mas eu creio que foi de grande proveito o devocional de hoje. Volte, assista, medite, anote, ore, confira, questione, bota a sua cabeça para pensar, afinal de contas, nosso culto a Deus tem que ser racional e devemos pensar e questionar tudo aquilo que ouvimos, se está ou não de acordo com a palavra de Deus, tá bem? A partir de amanhã, nós vamos entrar no Sermão do Monte, capítulo 5, nós vamos ter bastante coisa, esse capítulo 5 vai render alguns devocionais aí, e vamos juntos até o fim, Compartilhe com seus amigos e que Deus nos ajude a crescer com Ele por meio da sua santa e bendita palavra. Tá bem? Vamos então à nossa oração, apresentando o nosso dia a Deus e pedindo a Ele que nos ajude a aplicar e viver o que lemos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, te exalto por esse momento, Pai, que passamos lendo a Tua palavra, estudando o Teu Evangelho, entendendo a respeito do que está escrito na Tua palavra. Nem só de pão o homem viverá, vimos isso no último devocional, na tentação, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Tua palavra nos sustenta, Tua palavra nos anima, Tua palavra nos exorta, Tua palavra nos ensina e nos capacita, Pai, para vencer as tentações. Obrigado, Senhor. E que o Senhor nos ajude a aplicar, que o Senhor nos ajude a entender e que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a Tua palavra. Tanto os que pregam, os que pastoreiam, como os membros. Que venhamos prestar atenção neste ministério, nesta base que o Senhor nos deixou como exemplo. Senhor, abençoe o dia de hoje. Abençoe, Pai, esta segunda-feira. Guarda, proteja, livra. Que sejamos luz na vida daqueles que vivem e convivem conosco. Amém. E graças a Deus. Tenham todos uma excelente segunda-feira e até amanhã em mais um devocional. A boa parte.